Olá, pessoal! Estamos fazendo agora uma segunda tentativa para a gente conversar com a Estela Santin. Vamos esperar que ela entre para eu convidá-la novamente. Oi, Isabela, bem-vinda. Oi, Vitor. Oi, Mariana. Oi, Leandra. Oi, Bela. Oi, Carol. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Ah, agora acho que vai dar certo. Agora a Estela me... Não, acho que não. Tô esperando a Estela entrar, pessoal. Enquanto isso, vou dando um recadinho rápido. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 9, nós vamos começar 7 dias de prática lá no grupo do Telegram. Então, se vocês têm interesse em fazer 7 dias de prática, receber um áudio de prática todo dia às 7 da manhã para praticarmos juntos, é só entrar no grupo do Telegram que eu vou deixar aqui nos comentários. A Isabela acabou de deixar o endereço aqui nos comentários. Tá na nossa bio também. Então, vamos esperar só um pouquinho, gente. A Estela deve estar entrando. Tomara que ela consiga. Enquanto isso, vou aproveitar para dar mais um recado, Isabela, já que eu tô aqui. A gente também vai lançar o nosso curso online no dia 16 de março. E então, se você quiser ser avisada e avisado com antecedência, aliás, em primeira mão e com desconto, é só deixar o seu contato no nosso site, ocursodasemoções.com.br/me-avisa. Estamos animadíssimas para esse curso online. É a sexta turma. A Estela entrou, vou tentar convidar mais uma vez. Estela, você aparece aqui como convidada. Ah, a Estela tá me pedindo para participar. Acho que agora vai dar. Aê! Ufa! Agora sim. Primeira etapa vencida. Sim, oi, Nath. Estela, Tudo bem? tudo bem? Deixa eu Ainda só bem. puxar um gelo. Acho que tá bom. Eu tava achando que dava pra fazer pelo computador. Pronto. A Isabela tá te dando oi. Então, Oi, Isa. assim, seja muito bem-vinda, Estela. Muito obrigada por aceitar esse convite para conversar com a gente. Eu que agradeço, meninas. É uma... A paciência. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então, eu também tô. Eu vou tentar fazer a difícil de apresentar e aí depois a gente quer te ouvir. Então, Estela é uma grande amiga nossa, antes de mais nada. Amiga, parceira, a gente trabalha junto, a gente aspira coisas juntas. Então, é uma pessoa que está bem perto, assim, tem vontades muito parecidas. Então, é uma grande alegria, Estela, estar aqui com você. Eu sou uma grande admiradora sua. Estava aqui pensando nesse bug aí, né? Nesse probleminha que a gente teve para começar. Eu relaxei com a Estela, ela não vai se desesperar, porque a Estela se desespera assim, juntas e dá todo problema e a Estela sempre
resolvendo com uma mente tranquila. Assim. Então, é para ver isso em você. E assim, Nath, na verdade você é muito generosa, porque o meu coração tá batendo aqui, porque eu vi que a minha bateria, que eu não tenho muita bateria, mas eu já coloquei para carregar o celular, então tá tudo certo. respirando enquanto falo aqui. E aí vou tentar te apresentar a Estela. A Estela, além de uma grande amiga, uma grande parceira, é aluna do Lama Padma Santen, do professor Lama Padma Santen. Também professora que se formou antes da é professora, estudou psicologia pelo contou que você deu aula num colégio em São Paulo de alemão, eu não sabia dessa informação. Foi. E a gente ter dado para a conversa dela é que você tem um grande interesse pela mente, para olhar para a mente, para conhecer recursos que possam nos ajudar nesse trabalho de olhar e transformar de alguma forma as nossas mentes. E aí, você tem uma prática, assim, né, que te ajuda nesse processo, assim. Então, um pouco do nosso convite hoje é para ouvir sobre essa sua... Como é que isso chegou na sua vida, essa experiência, a sua disponibilidade de parar, assim. Então, antes de mais nada, quero te dar as vindas. Agora acho que você já está aí. Tá tudo certo aí? Agora eu me instalei, você viu que eu estava te ouvindo e arrumando aqui, né? E como eu estou deixando o celular carregando, eu tive que fazer uma gambiarra aqui para ele ficar paradinho. Mas agora está tudo certo. Obrigada. Nath, eu queria dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui na casa de vocês online também, essa casa maravilhosa do curso das emoções. Eu estava pensando, antes eu fui dar uma volta assim, olhei para uma flor aqui no onde eu tô e eu lembrei, cara, o curso das emoções ele é como uma flor assim, porque ele embeleza o mundo. Vocês oferecem coisas muito bonitas assim para o mundo. O trabalho de vocês é muito importante, assim, muito bonito. Então admiro demais vocês e estou bem feliz de estar aqui com vocês também. Ai, que bom. Estela, eu não sei se sou só eu, vocês podem me contar no chat. Eu tô te ouvindo bem baixinho. Comecei te ouvindo bem, daí aí te ouvindo bem baixinho. Tá para todo mundo ou só para mim, gente? Mas acho que agora vai rolar. Eu vou tentar falar mais alto, Nath. Tá ótimo, agora tá ótimo, perfeito. Estela, eu queria começar te fazendo uma pergunta, então. Primeiro, assim, queria saber como é que isso chega na sua vida, essa vontade esse interesse por olhar para a mente, seu mundo interno, vontade de parar. Como é que de onde que vem a sua conexão com esse desejo, assim? E aí, queria aproveitar para te fazer essa pergunta, assim, o que na sua experiência, né, de ter feito alguns retiros, de estar alguns anos olhando para isso, assim, o que você ir parar, silenciar, o que você acha que isso tem a ver com as nossas emoções, assim, como isso pode impactar as nossas emoções ou a nossa relação com as nossas emoções? Que ótimas perguntas, Nath. Acho que são duas perguntas, né? A gente começa a conversa assim e depois tu me ajuda a retomar alguma coisa que eu não tenha abordado, né? Eu só queria confirmar se o som tá mesmo bom, porque eu tive que colocar um apoio aqui na frente do celular, tá ok? Então, acho que a primeira pergunta foi o que me fez, o que me inspira, né, em seguir esse treinamento, esse caminho de olhar para a mente, como é que foi esse início, assim. Eu acho que tudo começou assim, admirando pessoas que estão trilhando esse caminho há mais tempo. Comecei enfim, pelas circunstâncias da vida, cruzar com pessoas que já estavam fazendo isso. E aí você começa a olhar assim para os grandes professores e para os praticantes experientes e fala: uau, eles descobriram alguma coisa que eu não faço nem ideia por onde começar, né?
E na medida que eu fui me expondo, né, especialmente ouvindo professores, no início, especialmente o Lama Padma Santen, né, e outros amigos da Sangha que já estavam praticando há mais tempo, eu comecei a me dar conta, eles descobriram alguma coisa muito, muito especial parando. E o que, que é isso, né? E aí eu olhava e via, eles têm estabilidade, eles têm compaixão, eles têm uma desenvoltura em lidar com as circunstâncias. E aí, olhando para isso, né, admirando essas qualidades nessas pessoas com quem eu cruzava, a gente começa. E eles falando: isso está disponível para qualquer pessoa, isso está disponível para qualquer pessoa. Aí eu falava, eu pensei: eu quero, vou tentar arrumar minha vida, começar a configurar minha vida para me aproximar dessas pessoas e tentar trilhar esse caminho também de alguma forma, né? Então, acho que foi muito por isso, assim, vendo as pessoas que já estavam fazendo isso e as qualidades que elas manifestavam, sabe? E especialmente também, na medida em que a gente começa, né, a olhar um pouquinho para a mente, na medida que a gente começa a parar um pouquinho, a gente começa a ver que a gente precisa muito parar, né? Então, os primeiros convites de qualquer professor de meditação é: pare um pouquinho, olhe para sua mente, olhe para sua respiração. E na medida que a gente vai fazendo isso, a gente se espanta do quanto que a nossa mente é caótica e selvagem, né? Inclusive, tem alguns professores, assim, um dos professores que eu sigo, o Mingyur Rinpoche, ele fala que o caminho, ele costuma piorar antes de melhorar. Ou seja, a gente vai olhando para a mente e, de repente, a gente acha que, assim, a meditação nem é para nós, porque é tão caótica e tão confusa e tão turbulenta, né? E selvagem mesmo, né? Eles usam essas palavras nos textos, selvagem, infantil, eles usam também, que a gente tem um pouco a sensação que a gente está piorando, né? Mas, na verdade, a gente está, enfim, finalmente parando para olhar para como a nossa mente funciona. E aí eu acho que esse ponto também tem sido, desde o início, um grande impulsionador da própria prática. Ou seja, a gente olha para dentro e fala: uau, se eu não desenvolver alguma consciência com respeito a esse mundo interno, as coisas vão me arrastar como tem feito, e eu vou gerar a maior confusão como tenho gerado, e para mim e para os outros. Então, esse quase como que uma humildade, assim, eu preciso das instruções porque sem elas eu me perco, né? E às vezes eu paro para pensar assim, como é que eu fazia para viver antes de conhecer meditação? Como é que eu fazia? Porque com a prática, ou seja, com algumas ferramentas para olhar para as emoções e para o mundo interno, já não é fácil. A gente é arrastado, a gente se perde, a gente se confunde, a gente se engana, causa sofrimento para nós e para os outros. Mesmo tendo as ferramentas, às vezes eu me pergunto como é que eu fazia antes, assim. Estela, Tudo bem aí? tudo. Você travou um pouquinho, mas agora eu te ouço. Ah, tá, deu uma mensagem aqui também. Então, respondendo um pouco a tua pergunta, né, o que me impulsionou para começar e o que me impulsiona para seguir, eu acho que é um pouco isso. Quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente vê que a gente precisa dar pausa, que a gente precisa parar, que sem ela a gente fica um tanto caótico, assim. Então, acho que é um pouco por aí, assim. E a segunda pergunta que é conectada com essa, né, que o que isso tudo tem a ver com as nossas emoções, né? Eu acho assim, quando a gente começa a parar um pouquinho, né, quando a gente começa a silenciar um pouco, acontece uma coisa muito interessante que a gente começa a se ver, né, a se pegar no flagra no meio das situações. Então, a gente vê a raiva surgindo, a gente começa a ter vislumbres, assim, olha que o meu corpo está começando a crispar, meu coração está começando a acelerar. Então, a gente percebe as emoções chegando, a gente tem mais chance de perceber as emoções chegando se antes a gente parou um pouquinho naquele ambiente protegido da meditação, daqueles 5 minutos, 10 minutos por dia que a gente pode fazer, a gente parou um pouquinho para olhar. E a gente olha aquilo que já está acontecendo na nossa mente. Então, as emoções vão surgir, as perturbações vão surgir. E olhando parados, é como se a gente estivesse num simulador de voo.
essa expressão é de um amigo, que eu adoro essa expressão. Ele fala que a meditação é como se fosse um simulador de voo. Aí depois a gente vai para a vida, que é o voo mesmo. Mas na meditação a gente está treinando olhar para o que surge. E as emoções vão surgir, elas não avisam, né? A gente aprendeu com o Paul Ekman que elas simplesmente chegam sem avisar. Elas são aquele convidado assim que não liga, né? Quando vê, a gente é invadido por alguma emoção. Mas a meditação, as pausas, nos ajudam justamente a criar esse observador, essa câmera de fundo da nossa mente que percebe qualquer coisa que entra no espaço da mente, se ela estiver fortalecida, né? Então, eu acho que essas pausas nos ajudam a ficar conscientes das emoções, de modo que a gente possa, enfim, retomar a liberdade de escolha. Eu acho que esse é o ponto, né, Nath? Nossa. Que as pausas nos ajudam, assim, né? Uhum. Quando a gente não faz pausas, a gente é arrastado, a gente não tem escolha, né? A gente simplesmente se move por impulso e esses impulsos não são nem nós, é como se fosse um avatar que nos carrega, assim. Então, eu acho que olhar para as emoções tem a ver com a gente ganhar essa autonomia de escolha, enfim, um pouco de livre-arbítrio, né? Que a gente gosta tanto de ter, mas sem as pausas, difícil ter algum livre-arbítrio, né? Alguma liberdade de escolha, né? Acho que é por aí. Nossa. Para mim é por aí. Nossa, Estela, eu fui te ouvindo falar e anotando algumas coisas assim que eu adorei que você falou. Primeiro, se pegar no flagra é muito bom, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que muitas vezes a gente está tão no piloto automático que a gente não percebe, né? Terceiriza a responsabilidade. Nossa, é muito fácil terceirizar a responsabilidade, né? E esse pegar no flagra é um bom treino. E essa ideia de simulador de voo é muito boa também, né? Porque é quase que como a gente só senta, né? A gente senta um pouco por todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu até quero fazer uma pergunta que está mais na frente, assim, o quanto a motivação pode ser um processo, mas acho que a nossa prática ela vai ter alguma chance de ter continuidade quando a gente começar a sentar não só por nós, né, mas pelas pessoas também. Mas acho que também para que isso seja um treino, né, para a gente levantar da almofada um pouco com aquela mente que, que, que sentou, assim, né? Então, que a gente possa treinar um pouquinho o olhar quando a gente está parado, quando a gente não está sendo totalmente arrastado, né? Então, eu gostei muito dessa ideia de simulador de voo. Gente, só uma coisa antes da próxima pergunta. O que está acontecendo? Às vezes, se ficar muito estranho aqui, se eu interromper a Estela, eu não estou conseguindo ver a Estela e eu estou com medo de sair e a gente não conseguir entrar de novo. Porque a Estela travou para mim a imagem dela, então eu não sei se ela tá. Eu só estou ouvindo a Estela, mas tudo bem, vamos lá, vai dar certo. Tô conseguindo olhar para uma foto da Estela, pelo menos. Eu tô te vendo, Nath. Maravilha. Estela, e aí, sobre isso que você já começou a falar, né? Quanto a gente é arrastado e às vezes como pega, quando a gente pega, a gente se pega, né? No flagra e muitas vezes quando a gente não tá com essa atenção muito treinada, é muito mais fácil da gente entrar no piloto automático. Outro dia um amigo meu me falou uma coisa tão legal, assim, ele disse, nossa, quando eu começo o meu dia, tipo, já pegando no celular, quando começo o meu dia sem parar um pouquinho, sem pensar como vai ser meu dia, sem pelo menos, sei lá, estabelecer uma intenção, eu só respondo ao que vem, assim, né? É um jeito bom de pensar também. Eu só respondo, assim, eu não tenho nenhuma chance naquele dia, porque eu vou sendo arrastado pelas demandas que surgem. E aí, Estela, eu queria puxar uma conversa que é assim, a gente muitas vezes a gente vai começar a praticar e a gente vai, né, aí, como você bem disse, né, do Mingyur Rinpoche, assim, que ele diz, muitas vezes vai piorar antes de melhorar. E aí a gente vai começar, talvez, a entender a importância disso, né, entender como a gente está. Tem uma fala que eu ouvi do Tim Olmsted, mas
com certeza muitos professores fazem isso dessa forma, assim, que ele falou que ele fez um caminho com a gente, assim, da gente se imaginar muito doente. O que a gente faria se a gente estivesse muito, muito doente? Assim? E quando você está muito doente, o que você vai fazer? Você vai procurar um médico, e o médico vai te dar um tratamento e você vai seguir aquele tratamento. E aí ele diz assim, pois estamos muito doentes, a gente não está fazendo o tratamento, assim. E aí, quando eu ouço essas coisas e quando eu começo a parar e vejo o quão caótica é a minha mente, né, o quão criativa é a minha mente, eu falo, nossa, eu preciso fazer parte da minha vida e tal. Mas aí, o que acontece é que, pelo menos na minha experiência, é, é, a motivação, a própria possibilidade externa, né? Às vezes a gente é muito arrastado pelas condições externas. Isso é muito flutuante, assim, sabe? Na experiência, eu vou querer ouvir a sua. Então, muitas vezes a prática vai que vai, assim, eu consigo praticar todos os dias e consigo estar mais conectada, né? Porque tem essa coisa, né, de que a prática ela vai conectar, ainda que a gente se veja extremamente caótica, assim, a gente está mais conectado com a gente. E aí, em muitos momentos, eu sou completamente arrastada e a prática, sempre para praticar com a mente caótica e tendo que voltar e voltar várias vezes, assim. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa flutuação da prática, assim. A sua experiência, isso é tão comum quanto na minha, na Isabela e das pessoas que eu converso, assim, me parece que isso é bem comum, essa que não é como se assim, a gente vai em algum momento, enfim, chegar. Assim. Eu acho que vai, mas aí a gente está falando de muita prática, né? Mas enquanto a gente não está nesse ponto, assim, como é que a gente lida com tanta flutuação, sabe? Sim. Eu acho que esse é o dilema de todo praticante, né? Acho que todo mundo assim que se propõe a querer parar para praticar um pouquinho se vê às voltas com esse dilema assim de estabelecer uma prática regular, de, de permanecer inspirado e conectado com a prática, né? Então eu acho que esse é um dilema que todo mundo tem assim. E eu acho que em primeiro lugar assim a gente precisa de uma certa de muita paciência com a gente, porque muitas vezes a vida ela se desorganiza de um jeito que manter uma prática regular, assim, todos os dias, quando um filho adoeceu ou quando a gente está cuidando de alguém, talvez não seja possível durante aquele momento. Mas se a gente manter, né, no horizonte a motivação de retomar uma prática regular, porque o ponto é a gente realmente reconhecer que a gente precisa dessas pausas que vão alimentar a prática no cotidiano, né? Ou seja, uma prática mais formal, que seria aquele momento que a gente para fazer só isso, vai alimentar aquilo que a gente chama de prática no cotidiano, na relação com as pessoas, na relação com o chefe, seja lá o que for. Só que essa prática formal, elas, como você disse, né, são tantas oscilações, às vezes a gente perde o ritmo da prática, a gente perde o momento, né, a gente perde a energia. E eu já me vi assim, eu era muito rígida com esse tipo de coisa, sabe? Nos primeiros anos, assim, eu realmente me cobrava muito, em retiro também. Hoje eu sigo achando que é completamente crucial, né? Porque também a gente percebe que a gente precisa dessas pausas, mas a gente precisa de uma flexibilidade de perceber que no dia que não deu para parar, a gente pode fazer outras práticas. Há sempre uma prática que pode ser feita. Eu gosto muito de uma frase da Jetsuma Tenzin Palmo que ela diz assim: como assim você não tem tempo para praticar? Ou você está consciente ou você não está consciente. É uma coisa para a gente refletir, assim, porque, ok, a vida se desorganiza, às vezes fica um caos. Aliás, estamos vivendo num momento que quem está com a vida muito organizada, difícil, né? Bem raro nesse momento, porque o mundo está muito turbulento. Porém, a gente está sempre com a mente. Em todos os momentos a gente está com a mente. Então, a Jitsuma, ela nos desafia quando ela diz isso, né? Como assim você não tem tempo para praticar? Como assim a sua vida está muito desorganizada? Ou você está consciente, ou você está inconsciente. Ou você não está presente, né? Você não está consciente do que está acontecendo. E isso a gente pode fazer a qualquer momento do dia, independente da prática formal. Então, eu acho que a gente tem que
pegar leve assim com a gente, mas não tão leve ao ponto da gente começar a negligenciar, falar, não, eu só faço prática no cotidiano, porque provavelmente a gente vai estar só se enganando, porque a gente precisa desse momento em que a gente faz só aquilo. O Trungpa Rinpoche, ele fala assim que não adianta querer dizer que você está sempre, todos os momentos praticando, se você não para, né? Ele fala que você não adianta querer dar uma paulada, matar dois coelhos com uma paulada só, do tipo, estou lavando a louça e meditando. Isso é possível, mas é importante que a gente pare para fazer só aquilo em alguns momentos, porque é um ambiente mais protegido. Tem uma proteção em parar e fazer só aquilo, né? Então, respondendo assim melhor a tua pergunta, eu acho que paciência com a gente mesmo, com as oscilações da própria prática, mas ao mesmo tempo não perder de vista assim, essa aspiração, né, de seguir sentando. E aí, quando você começou a falar, Nath, você trouxe aquela imagem, né, de que a gente está doente e que a Estela, gente não se dá conta. agora melhorou. Ficou bem baixinho de novo, mas antes não tava. Acho que agora melhorou. Tá. Agora melhorou, melhorou. Então, eu estava falando, Nath, que quando você começou a falar, você trouxe aquela imagem, né, do Tim Olmsted, que acho que o Geshe Pende também usa ela, que é um teste de renúncia, né? Ou seja, a gente percebe que a gente tem uma mente muito insatisfeita, né? A gente tem uma insatisfatoriedade muito presente e se a gente não fizer nada a respeito, essa doença da insatisfatoriedade, da agitação, das emoções perturbadoras, essa doença permanece, né? Então, uma forma, assim, da gente se trazer de volta para a prática, da gente se manter com essa aspiração de sentar de novo, é ter muito claro na nossa mente que a gente anda muito insatisfeito e com muitas perturbações, e que se a gente não fizer nada a respeito, a gente está com o remédio na mão sem tomar. Né? Ou seja, fortalecer essa motivação de realmente sentar, parar, porque a gente tem o remédio. A gente tem o remédio. Estela, sobre essa coisa que você falou da gente sempre caber alguma prática na vida, tem uma pesquisa do Cortland Dow, que a gente gosta muito, que é uma pesquisa sobre criar hábitos, né? Novos hábitos, assim. E eu não tô com ela aqui na mão, então talvez eu não consiga contar de uma forma muito fiel, assim, mas acho que a principal que a pesquisa diz é que, por exemplo, vamos supor que a gente queira criar um hábito de incorporar a prática na nossa vida, de fazer com que isso vire uma constância, de que a gente possa parar diariamente e tal. Maravilhoso. A primeira coisa que a gente precisa é essa vontade. Assim. Só que aí a vida vai acontecer de muitas formas. E aí tem dias que a gente vai conseguir, tem dias que a gente não vai conseguir. E aí ele diz que uma boa coisa para a gente criar novos hábitos é a gente ter um plano B, que eu acho que tem a ver com isso que você falou agora, sabe? Sempre dá para fazer alguma prática. Então ele diz, a minha ideia é que eu possa sentar durante 10 minutos todas as manhãs. Essa manhã não deu porque eu acordei e o meu cachorro estava doente. Então já fui escolhida logo de manhã por alguma tarefa que eu não estava esperando. Mas eu ainda assim preciso ir caminhando para o trabalho. Então, eu gosto muito disso. Assim, eu sempre falo sempre conto essa pesquisa do Portland. Primeiro porque é muito confiável, né? Ele é um cientista muito confiável, assim, e um grande praticante também. E segundo porque para mim faz muito sentido, sabe? Que a gente possa. Eu acho que esse é um jeito da gente ser paciente com a gente, sem desistir da gente, né? Sem cair num extremo nem em outro, assim, que a gente possa ter combinados com a gente. Bom, então hoje não consegui fazer os meus 10 minutos, mas eu vou tomar banho em algum momento, né? Então eu posso, durante o banho, tentar parar um pouco e prestar atenção. Faz sentido? Demais, Nath. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? A respiração está sempre com a gente, né? Uhum. Sempre com a gente. Então, também, né? A gente sempre pode parar, fechar o olho por uma respiração que seja, né? Isso muda completamente, às vezes, o nosso dia. Então, se não deu para fazer a tal da prática formal naquele dia, que a gente não pegue o chicote, assim, né? Que a gente não faça isso, porque realmente
é possível gerar oportunidades ao longo do dia, né? Em outros momentos, assim. Sempre é possível. Ótimo esse teu lembrete do Cortland. E aí, Estela, você estava falando sobre motivação, né? E essa é uma pergunta que está aqui na nossa lista. Acho que um grande desafio para quem está tentando começar a praticar, e aí eu digo por mim também, é que a gente possa não. Isso às vezes começa como uma vontade muito forte, né? A gente sempre fala disso, Isabela e eu. Assim, quem já tentou meditar com aplicativo, 3 dias depois já não estava praticando mais, né? Assim, isso é muito comum e às vezes a pessoa fala assim: bom, isso não é para mim. Esse negócio de fazer meditação não é para mim. Já tentei. Aí a Isabela sempre traz essa imagem, assim, você está lá, 200 pessoas estão praticando ao mesmo tempo, mas você não faz ideia do que está acontecendo na mente dessas pessoas, né? Mas você se compara com essas pessoas e aí no terceiro dia você fala assim, bom, vou fazer outra coisa da vida porque isso aqui não é para mim. E aí a gente tem uma suspeita, assim, de que esse não é para mim, né? Essa ideia de que de no terceiro dia eu já não consigo mais, assim, tem muito a ver com a gente parar ou não para olhar um pouquinho para a nossa motivação, né? Para a nossa intenção. Antes da gente começar a falar, nunca vou conseguir fazer isso, né? Que a gente possa começar a investigar por que a gente quer fazer isso, né? Porque é muito legal que a meditação tenha virado algo tão presente nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo talvez seja um desserviço a gente colocar isso como uma coisa muito fácil de se fazer. Não é fácil, né? Não é simplesmente tipo colocar, né? Não é sobre isso, assim. E aí a gente fez uma live com o Camalho, nosso amigo, e ele trouxe uma fala muito legal, assim, que ele disse que talvez antes a gente precise fazer um treino de intenção, assim, também é uma prática. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do CB, né? Esse programa em que a gente se formou, que o CB vai tratar isso como um dos equilíbrios imprescindíveis, assim, né? A gente passa um tempão falando sobre isso, sobre por que a gente quer fazer isso, né? Eu acho que aí você já trouxe várias respostas. Primeiro, a gente entrar em contato com essa mente que nunca está satisfeita, né? Então, a gente querer tomar esse remédio, assim. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso dentro da sua experiência. Assim, qual que é o papel dessa motivação e como é que a gente pode tentar manter isso mais vivo, assim, já que isso é tão importante. Que ótima pergunta, hein, Nath? Eu queria começar falando, eu ouvi a Isabela aqui no chat falando, fulano de tal fez 30 minutos e eu só fiz 5. É, É muito bom, né? A gente começa assim, a gente acha que não vai dar pé, né? Que não é para nós, assim. Eu lembro que quando eu comecei, eu nunca vou esquecer, assim, num retiro, tinha um amigo sentado do meu lado e eu tentando meditar, e eu não parava quieta. Eu não parava quieta, de tal modo que o meu amigo colocou a mão na minha perna e segurou, assim, porque eu não conseguia parar quieta. E aquilo foi muito engraçado, eu nunca esqueço, assim, quando a gente começa é difícil mesmo, porque a nossa mente está muito agitada, né? Às vezes eu ouço as pessoas também falando, nossa, como é que vocês fazem retiros? Eu não consigo parar nada. Mas a gente começa bem aos pouquinhos, né? A gente não começa com um retiro longo. Então os hábitos a gente vai criando bem aos poucos, né? A gente começa com coisas curtas, assim. E aí esse ponto da motivação que você trouxe, né, da intenção, é o combustível que vai nos manter querendo voltar para a prática. E aí tem várias formas da gente treinar essa intenção, né, da gente cultivar essa intenção. E para mim, assim, é uma forma muito poderosa, que é o que os grandes professores também incentivam, né? Mas para mim o que me toca muito é a gente aprofundar a gente olhar de novo e de novo que a vida não se resolve, ou seja, a gente não consegue configurar a nossa vida externamente de uma forma que a gente esteja completamente satisfeitos. A Lama Elizabeth Matis Nangyal, que é uma das professoras que eu sigo, ela costuma dizer assim, como viver uma vida que nunca se resolve? Ou seja, como viver uma vida em que a gente não consegue estabilizar uma felicidade condicionada? A gente está recém saindo de uma pandemia que chacoalhou as nossas vidas de um jeito, né, avassalador, assim. E aí agora começa uma grande guerra, né?
já vinha muitas guerras acontecendo, inclusive a gente está se dando conta da nossa indiferença também com relação às outras guerras, mas é isso, né? A gente sai de uma coisa que foi muito difícil, recém saindo, aí vem uma outra coisa muito difícil. Ou seja, o mundo ele é muito dinâmico, né? Tem coisas maravilhosas acontecendo e coisas muito difíceis acontecendo, e a Lama Elizabeth diz assim, a gente não consegue e nunca vai conseguir, é impossível levar as coisas, levar a vida a um estado estático de equilíbrio. Então, a contemplação disso nas pequenas coisas do cotidiano também, né? Eu falei agora de guerra, mas se a gente olhar para as pequenas coisas do nosso cotidiano, a nossa vida nunca se resolve. A gente nunca consegue responder todos os e-mails. Quando a gente consegue, aquilo dura 5 minutos, já começa a chegar mais. A gente nunca consegue responder todos os WhatsApps. A gente lava a louça, 10 minutos depois alguém vai lá, ou nós mesmos vamos lá e sujamos alguma coisa. Então, parece que a vida externamente ela nunca se organiza, né? Parece não é assim, só que a gente tem uma aspiração de estabilizar as coisas externamente, de chegar num momento que a gente vai dizer, agora sim, agora eu posso relaxar. Só que esse momento ele não tem chegado. E a contemplação disso, os mestres, né, os grandes professores vão dizer, de tanto a gente contemplar isso, isso vai nos empurrar para dentro. A gente vai dizer assim, bom, se eu não consigo achar um lugar de conforto, achar um lugar em que eu possa relaxar fora, os professores estão dizendo que esse lugar pode ser cultivado internamente, né? Que é o que nesse programa do Cultivando Equilíbrio Emocional a gente vai chamar de felicidade genuína ou florescimento humano, né? Ou eudaimonia, que é esse bem-estar ou esse relaxamento ou essa consciência que essa estabilidade que vem não tanto daquilo que a gente consegue manipular ou organizar no mundo externo, mas vem da forma como a gente se relaciona com o mundo. Vem do tipo de relação que a gente estabelece, que vai ser determinado por o quanto a gente se familiariza com a nossa própria mente. Então, essa é uma transição assim crucial, né, que tem a ver com essa tua pergunta, como que a gente pode se dar conta que a gente não vai conseguir. Ela? Tudo bem aí? Agora sim. Parei no consegui. Qual foi a última frase que eu falei, Nath, que daí deu uma travada? Parei no que a gente se dá conta de que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir, né, estabilizar a vida fora. Eu lembro, há 2 anos, assim, eu fiz uma cirurgia num joelho. Aí aquilo foi um transtorno, assim. Né? Aí, 1 mês e meio depois, eu descobri que eu tinha que fazer uma cirurgia no outro joelho. E é assim, né? A gente arruma uma coisa na vida, de repente outra desarruma. Aí a gente arruma aquela outra, aí de repente o filho adoece. Aí eu não tenho filhos, mas eu imagino assim, é assim, né? A gente ouve dos amigos. A vida é uma confusão, né? Tem muitas coisas maravilhosas acontecendo, muitas coisas difíceis ao mesmo tempo. E se a gente tiver essa aspiração de ficar bem, de ficar relaxado, quando, enfim, a gente não tiver problema de saúde, problema de relação, louça para lavar, e-mail para responder, alguém chateado com a gente, né? Sempre tem alguém que está chateado com a gente por alguma coisa. Se a gente esperar, isso nunca vai acontecer, a gente nunca vai relaxar, porque essas atividades são infinitas. Então, eu acho que para a gente conseguir, eu acho que uma boa inspiração para a gente se manter cultivando essa necessidade ou essa inspiração de cultivar esse mundo interno, de fazer as pausas, é a gente se dar conta que a gente não vai achar um lugar seguro fora. A gente só consegue trabalhar com a nossa mente. É o único lugar de confiança, de refúgio que a gente pode ter é na nossa mente. O resto vai nos deixar na mão. Ô, Estela, eu anotei uma fala que você trouxe, da né? A gente nunca vai conseguir levar a vida num estado estático. E essa ilusão aí que você falou, que a gente vai conseguir organizar a vida externamente, é a maior ilusão da minha vida, assim. A história da minha vida, assim, achar que, enfim, vai ter um trabalho, ou vai ter uma cidade, vai ter uma casa,
vai ter alguma coisa, algum lugar externo em que, enfim, eu vou poder relaxar, assim. E aí, trazendo para essa fala, né, da Lama Elizabeth, eu acho que isso tem muito a ver com a mesma ilusão que a gente tem em relação ao equilíbrio emocional. Não sei se você tem essa sensação, mas acho que muitas vezes a gente tem uma visão um pouco errada do que é saúde mental, saúde emocional, né? E saúde mental tem muito mais a ver com como é que a gente vai conseguir lidar com essa vida que não se resolve, né? Como é que a gente vai conseguir lidar com essas condições externas que são extremamente criativas e que a todo momento estão trazendo novidades para a gente, assim, né? Uma hora é um joelho, outra hora é o outro joelho, aí outra hora vai ser outra coisa, outra hora vai ser outra coisa. Então, saúde emocional, né, equilíbrio emocional, tem muito mais a ver com como é que recursos a gente tem para lidar com essas coisas, né? Que estão para muito além do nosso, né? E aí eu acho que a prática tem muito a ver com isso, né? Com a gente conseguir. Eu acho que a prática é um bom jeito da gente conseguir cultivar esses recursos. Eu me lembro de você falando lá no começo, né? Que uma das coisas que te motivou a investigar a sua mente para pessoas ao seu redor, professores e praticantes que sabiam lidar com coisas de uma forma que você admirava e que tinham qualidades que você admira, assim. E aí uma das qualidades que eu admiro muito, assim, que essas pessoas, assim, eu olho para esses professores e eu falo, meu, eles têm uma alegria, que é uma coisa, assim, que eu acho muito bonita, que eu gostaria muito de cultivar, assim, sabe? E um contentamento, assim, que deve ser mais fácil lidar com as emoções, com esse contentamento dentro, sabe? E aí eu acho que a prática tem muito a ver com ajudar a gente a cultivar esses recursos. E acho que quando a gente começa a entender isso, talvez até a nossa motivação possa também se manifestar de uma forma diferente, né? Eu acho que essas habilidades, essas qualidades vão ser muito úteis para a gente ter esse negócio chamado equilíbrio emocional que não tem nada a ver com a gente ter a vida organizada, né, Estela? Faz sentido? Nossa, demais, Nath. Eu acho que a gente tem uma visão romântica, né, do que é saúde, do que é equilíbrio emocional, né? A gente vê isso nos grupos, né? Eu mesma tinha essa ideia, né, de que o equilíbrio emocional teria a ver com talvez não ter as emoções, né, não sentir as emoções, mas tem muito mais a ver com a forma como a gente lida, ou seja, as emoções vão seguir nos invadindo. E o equilíbrio emocional, a lucidez, a sabedoria tem muito mais a ver com a gente ver aquilo surgindo e retomar essa liberdade de escolha de como lidar com aquilo, né? Porque quando a gente vê aquilo surgindo, a gente pode se pegar no flagra e perceber a seriedade que a gente está dando para aquela raiva, a reatividade diante aquele incômodo que a gente está tendo, a gente se vê, né? E aí a alegria e o contentamento vão vir desse lugar de a gente não se fundir, não se identificar tanto com aquilo que surge, mas não significa que não vai surgir. Eu acho que esse ponto que você trouxe, Nath, é uma grande descoberta assim, no caminho, né, de que o equilíbrio emocional não tem a ver com não ter as emoções ou não viver as experiências, né, mas tem a ver com a gente percebê-las surgindo, e esse perceber vai nos dar a alegria, vai nos dar o contentamento de perceber, eu não sou isso que está surgindo, eu posso escolher como que eu vou responder. E quando você falou em alegria, imediatamente eu lembrei de um trechinho daquele filme maravilhoso do Joy, né, do Desmond Tutu e do Dalai Lama conversando. E um trecho que me marcou muito foi um trecho em que eles ficam tirando sarro um do outro, o Dalai Lama tirando sarro do Desmond Tutu como cristão e o Desmond Tutu tirando sarro do Dalai Lama como budista. Ou seja, né, é um testemunho ali do quanto eles não estão nem um pouco apegados à identidade de cristão ou budista, eles conseguem rir daquilo e tirar sarro daquilo, né? Porque eles não estão identificados com aquilo, né? Não tem eles estão distanciados. Então, eu acho que esses exemplos, né, é muito bonito da gente admirar e apreciar, né, esses exemplos vivos de contentamento. Estela, o tempo correu, faltam 10 minutos.
assim, eu queria te fazer uma última pergunta, e aí se alguém quiser fazer uma pergunta para a Estela também, acho que a gente pode fazer a pergunta do chat. Se alguém quiser, pode colocar aqui. Se não quiser, eu tenho perguntas, porque eu não fiz a minha lista inteira de perguntas. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que a Isabela trouxe. Eu acho que tudo isso que a gente falou, assim, pelo menos a mim, me convence muito que parar pode me ajudar a lidar com as minhas emoções. Eu estou bem convencida disso, assim. E aí eu queria que você contasse um pouco. Você fez 7 meses de retiro. É uma experiência que a gente está aqui em quase 30 pessoas. Talvez ninguém aqui tenha passado por essa experiência de ficar 7 meses em retiro. E aí eu queria que você contasse o que isso te ensinou, quais foram os principais desafios. Imagino que você tenha se pegado no flagra muitas vezes nesses 7 meses, assim, né? Eu acho muito engraçado quando eu conto para alguma amiga, assim, que eu tô indo para um retiro e ela fala assim, ai, que delícia! Aí eu falo, nossa, gente, não tá entendendo. Então eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e o que você pode trazer de útil, assim, para quem está como é que a gente pode querer começar a fazer isso? Sim. Eu acho que quem tem a aspiração assim de parar, né, não precisa pensar num retiro mais longo, assim, pode pensar em coisas bem curtas. Eu não comecei com um retiro longo, eu fui fazendo vários retiros mais curtos antes desse um pouco mais longo, né? E na verdade eu queria começar dizendo assim que eu acho que a gente na nossa cultura, a gente tem um pouco de uma visão de retiro, que retiro faz milagre, sabe? E que é quase como se fosse um portal, assim, que a pessoa passa e ela sai do outro lado iluminada, assim. E, na verdade, o retiro, ele é como se fosse uma plataforma de observação da mente com causas e condições, ou seja, com uma organização mais propícia para a gente parar para observar a mente. Mas não tem nada, assim, de extraordinário ou de místico que vai acontecer. É só causas e condições mesmo mais favoráveis para observar a mente. E para mim, assim, não só esse retiro mais longo, mas os retiros em geral, mas esse um pouco mais longo, que, assim, o principal impacto que teve foi eu acho que eu saí do retiro, assim, um pouquinho mais humilde, no sentido de perceber que a nossa mente, quando não observada, quando não cuidada, quando não cultivada, ela pode entrar em lugares bem sombrios, assim, né? E mas ao mesmo tempo, quando olhada, quando vista, a gente se fortalece muito porque a gente percebe que os lugares sombrios não somos nós. A gente vê aquilo surgindo e a grande beleza do retiro e o grande desafio do retiro é que não tem como fugir, não tem para onde ir. A gente até se distrai, a nossa mente é especialista em criar distração, né? Mesmo em retiro. Só que não tem tantas oportunidades, né? Não tem como entrar na internet, não tem como ligar para um amigo, não tem como ir dar uma volta. Então, o retiro ele acaba te empurrando para olhar para a própria mente, mesmo naqueles momentos muito desconfortáveis em que a gente é carregado pelas nossas preocupações, pelas nossas ansiedades. E aí aquilo às vezes fica super difícil. Mas justamente porque não tem para onde correr, você vai ficando com aquela dificuldade e ela vai como que se dissolvendo na nossa cara, muitas vezes. Então, essa experiência de passar por essas nuvens, assim, e sair do outro lado, eu acho que tem muito a ver com o retiro e, na verdade, com a vida, né? Porque o retiro é a vida, não tem separação. Inclusive, queria também deixar isso dito, assim, que a pessoa não precisa fazer retiro para avançar, né? O Dzongsa Khyentse Rinpoche, que é um grande mestre que eu ouço bastante também e sigo, ele fala, assim, que o verdadeiro retiro é Stella. no cotidiano. Vai Melhorou. cair? Baixinho de novo, mas melhorou. Ah, tá. Nath, chama a minha atenção do tempo, tá? Porque eu vou falando Não, e pode pode me... tá ótimo. Eu estava aqui falando, né, dos vários benefícios de um retiro. E realmente, quem tiver a oportunidade, assim, de fazer, é alguma coisa muito, muito benéfica.
benéfica, né? Pode ser muito benéfica. Mas ele não faz milagre e ele não é uma pré-condição. Assim, eu vejo muitas pessoas avançando muito no caminho sem fazer retiro. Então, que a gente não crie essa romantização de que o retiro é imprescindível para a pessoa avançar. Mas claro que a pessoa precisa fazer algum tipo de pausa, né? E aí eu ia citar que o Dzongsa Khyentse Rinpoche, ele fala que o verdadeiro retiro é a gente, no cotidiano, se abster um pouquinho das nossas atividades compulsivas que olham constantemente para o passado e para o futuro. É estar no presente. Ele fala isso, que o retiro último é esse. No cotidiano, cultivar essas pequenas pausas. Então, é bem importante a gente internalizar isso, porque senão a gente fica achando, eu nunca vou conseguir avançar porque eu tenho filho, eu tenho férias 15 dias por ano, eu não vou conseguir fazer retiro. Não é verdade, a gente pode durante a vida avançar. Eu vejo pessoas que não fazem retiro, às vezes avançando mais, assim, com uma conexão forte com a prática e com o caminho, do que pessoas que fizeram retiro. Então, isso é muito relativo. Nossa, Estela, muito boa essa fala do Dzongsa Khyentse, né? Porque a Jetsuma Tenzin Palmo fala uma coisa parecida e ela vai trazer a respiração como um recurso, porque ela fala que quando a gente está na nossa respiração, a gente não está nem no passado nem no futuro, né? Então, parece que é uma coisa muito boba, assim, mas a respiração é um baita de um recurso, não é? Para trazer a gente para esse lugar, né? Demais. A gente poderia pensar assim que a gente pode fazer um retiro de uma respiração, né? Uma inspiração e uma expiração é um pequeno retiro em que a gente solta todas as maquinações assim da mente. E a mente é danada, porque ela inventa coisa o tempo inteiro. Tem um grupo de prática que eu conduzo, né? Que a gente sempre reflete assim, quando a gente vai decidir parar 10 minutos, a mente fala, não, mas bem que você poderia arrumar aquela gaveta agora. A mente está sempre nos convidando para fazer outra coisa, né? É. Eu lembro em retiro, Nath, quando eu fiz esse retiro mais longo, foi num lugar bem frio e a gente tinha que acender fogo todo dia. E aí foi engraçado, porque eu tive um período que era eu que acendia, e eu comecei a me ver lendo. Eu pegava o jornal para acender o fogo e de repente eu pegava o jornal para ler, tipo, notícias antigas, assim. E eu lendo aquilo. Falei, nossa, isso é a minha mente compulsiva querendo se ocupar de alguma coisa, querendo ler, porque em retiro a gente não costuma ler, né? A gente foca mais na prática. Eu achei aquilo muito engraçado, assim, mesmo em retiro, a nossa mente é carregada pelas atividades, né? Estela, muito obrigada. Estamos com um tempo super justo já. Eu ficaria indo aqui por horas. Eu amo esse assunto. Quero dar um recado final, mas antes eu quero te agradecer muito, assim, aprendi muitas coisas hoje, anotei várias falas. Acho que pelo que eu estou vendo aqui no chat também, imagino que tenha sido muito útil para as pessoas que estão aqui. Vai ficar gravado, então se está aqui e quiser mandar para alguém, vai ficar gravado. Estela, antes de terminar, além de te agradecer muitíssimo, conta como é que as pessoas que estão aqui te acham. Você tem um perfil no Instagram maravilhoso que chama Morrendo a Cada Momento, que é um baita treino de olhar em permanência. O que você tem feito? Você está fazendo um CIB agora? Conta para as pessoas de Porto Alegre, né? Mas conta um pouquinho como é que as pessoas podem te achar e dar um recadinho final. Eu também queria agradecer demais, Nath, essa conversa. Foi uma delícia, passou muito rápido. Poderia Muito. ficar aqui falando com vocês muito tempo. E, bom, as pessoas podem me achar pelo Instagram, né? Estela Santinho, aqui que a gente está agora. E eu estou bastante pelo SEB Porto Alegre online. Semana que vem, no dia 12, eu vou começar a conduzir um programa completo um percurso completo do programa Cultivando Equilíbrio Emocional. Então, vão ser 11 semanas, a gente vai passar por todos os temas dos 4 equilíbrios. Estou bem feliz, quem quiser está convidado. E vai ser todo online também, então é pelo SEB Porto Alegre, mas é aberto. E tem esse perfil também que está meio parado, mas quero voltar também a alimentá-lo. Esse tema me toca muito, da morte, da impermanência. Estamos aí, a gente se acha fácil pela internet. Quem quiser seguir alguma conversa, é só me chamar. Legal. Gente, acompanhem esse perfil, que é maravilhoso. Quero dar um recadinho final. A Isabela já colocou aqui no chat o endereço.
Tem bastante a ver com essa conversa que a gente teve agora com a Estela. A gente vai abrir a partir do dia 9, quarta-feira da semana que vem, do dia 9 ao dia 15 de março. Vamos fazer 7 dias de prática lá no Telegram. E o que é muito fácil, porque é muito simples, assim, você só se cadastra no grupo e você recebe todos os dias às 7 da manhã um áudio de prática com uma frase, algumas instruções. A gente vai dar essa dica do Portland de que para, né, que a gente para a gente conseguir cultivar um hábito, a gente pode ter um plano B. Tá tudo explicado lá. A gente vai explicar tudo por lá. Então, se você tem interesse em começar a praticar ou se você já pratica, mas está precisando de uma rede para caminhar junto, a gente vai fazer esses 7 dias de prática na semana que vem no Telegram. E acho que é isso. Muito obrigada, Estela. Obrigada pela presença de todos e todas. Foi uma alegria estar aqui. E vou tentar praticar, porque, nossa, o mundo está muito turbulento, né, Estela? Meu Deus. Demais, Nath. Obrigada. E continuem com esse trabalho maravilhoso de criar grupos e conversas, porque, como você falou, em grupo fica mais fácil de seguir. Sozinho a gente se perde, né? Então, esse trabalho que vocês estão fazendo de cuidar das pessoas, assim, um a um, e criar esses grupos é maravilhoso. Longa vida para o curso das emoções. Obrigada, Estela. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Beijo. Ótima sexta. Tchau, obrigada.